Eu tenho uma palavra para você nessa manhã. And I have a word for you Eu this quero convidar morning. você a abrir a sua Bíblia comigo. I'd like to invite you to open up your Bibles Aleluia. with me No livro de Gênesis, in the book of Genesis, capítulo 37. chapter 37. Gênesis, capítulo 37. Genesis 37. Quero ler aqui a partir do verso 12 com você. I'm reading from verse 12 on with Gênesis, capítulo 37. you. Genesis 37. Do verso 12 e seguintes. Aleluia. Diz assim: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isso, vejam se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seus filhos. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. José não imaginava Joseph could not imagine que o simples fato de um dia sair de casa, that the simple fact of leaving home one day ir encontrar os seus irmãos, and going to meet his brothers, que ele não retornaria para a casa de seu pai. that he would not go back to the house of his father. Eu quero falar nessa manhã com você: Deus tem um plano para você. I want to tell you this morning that God has a Diga plan para o for seu you. vizinho: Deus tem um plano para você. Tell your neighbor, God has a plan for Isso, you. diga: Deus tem um plano para Yes, você. tell him, God has a plan for you. O plano de Jacó era que José fosse até onde os irmãos estavam para ajudá-los a cuidar do rebanho. Jacob's plan was for Joseph to reach his Mas brothers José to take não them imaginava but he que could imagine ele iria reencontrar o seu pai that he would meet his quase father 40 again, anos depois. almost 40 years afterwards. Pastor, você está falando para mim? Pastor, are you telling me? Eu estou há 22 anos nos Estados Unidos. I've been in the United States for 20 Eu for consigo 22 ver years. alguns dos meus parentes só pelo telefone, I can only see some relatives of mine through the phone. porque eu vim e ainda não consegui retornar ao Brasil, Because I came, but I could not go back to Brazil. porque
durante a nossa jornada ministerial, Because during our ministry journey, coisas que nós não planejamos acontecem. things that we don't plan, they happen. No meu caso, o meu advogado errou no meu processo de imigração. In my case, the lawyer made a mistake in my immigration Por causa do erro process. dele, eu fui preso por 44 dias aqui. And because of his mistake, I was arrested for 44 Fui days. liberado, mas estou ainda esperando o resultado final do meu processo. I was liberated, but I'm still waiting to the end of my E process. isso já fazem 12 anos. And that's been 12 years already. Pouco menos do que José esperou A little less than what para cumprir o Joseph waited propósito final dele. to fulfill his end purpose. Nós fazemos planos e não sabemos como que vamos concretizar esses planos. We plan things that we don't know how we're going to get to José it. saiu para encontrar os seus irmãos. Joseph left to meet his brothers. E ele não imaginava que ele iria viver, And he didn't imagine that he mudaria a would live. história dele What he would live e a would change história his da story. sua família. And the story of his whole family. Nós estamos numa jornada rumo ao nosso destino. We're in a journey going to our E a destiny. história de José, ela nos mostra And Joseph's que story às shows vezes, us antes de sermos honrados por Deus, that sometimes before being honored by nós God, seremos provados. we're going to be tested. Esse é o ano da dupla honra. This is a year of double honor. E você precisa entender isso. And you need to understand this. A honra, ela vai vir no tempo certo. Honor is going to come at the A right honra, ela vai time. chegar no tempo de Deus. It's going to arrive in God's time. José, ele era o 11º filho de Jacó. Joseph was the 11th son of Ele era Jacob. neto de Isaac. He was the grandson of Ele era Isaac. bisneto de Abraão. Great grandson of Abraham. Ou seja, ele tinha uma descendência In other words, he was que a tinha uma descendant promessa. from a family that had a Deus promise. prometeu ao seu bisavô, God promised his great grandfather, Abraão, Abraham, que eles iriam chegar numa terra that they would reach this e que land eles viveriam ali em paz and that they would live there e in que eles peace seriam prósperos. and that would be prosperous. Muitos de vocês vieram para os Estados Unidos Many of you came to the United States porque não só querem uma vida melhor, mas também querem uma vida melhor para os seus parentes, amigos que ficaram no Brasil. not just because you want a good life for yourself, but also for your family and friends that Mas stayed. alguns acharam que chegando aqui ia ter algum pé de dinheiro. But some people thought that they would get here and see a tree Acharam of que money. nós iríamos achar notas de $100 num pé de dinheiro. They thought they were going to have $100 bills coming down from the trees. E entendemos que chegar para alguns não foi tão difícil, And we understand that getting here for some mas is not that hard. permanecer para alguns é difícil. But staying here for some is hard. José, ele carregava um destino. Joseph carried Ele a tinha uma destiny. promessa de Deus sobre a sua He vida. had a promise of God over his Diga life. comigo, eu carrego um destino. Repeat after me. I carry a destiny. Diga, eu carrego um destino. Say, I carry a destiny. A história nos conta que José, ele era amado por seu pai Jacó, The story tells us that Joseph was loved by por his ser o father filho Jacob da velhice de Jacó. for being the son he had on Por his older Jacó amar days. tanto José, os irmãos de José o odiavam. And because he was so loved, his José brothers hated tinha him. mais outros 10 irmãos. He had 10 other siblings. E esse ódio dos seus irmãos ficou evidente And his hatred from his quando brothers was seu just pai Jacó lhe deu uma evident. túnica. once his father Jacob Coloca gave para him mim a Gênesis coat. 37:3. Eu vou usar bastante textos hoje nessa manhã. You can read- Gênesis 37, o versículo 3, por favor. Please pull up Genesis O 37 ódio verse dos 3. irmãos de José ficou muito evidente. Because his brothers were Veja o que really diz hating esse on versículo. him. Look what it says. Israel, que é Jacó, Israel, that's gostava Jacob. mais de José do que de qualquer outro filho, Like Joseph better than any other son. porque lhe havia nascido em sua velhice. Because he was born on his Por elderly isso days. mandou fazer para ele uma túnica longa. That's why he made for him a cloak. Diga comigo, túnica Repeat after me. Cloak. longa. Long cloak. Pastor, o que significa a túnica longa? Pastor, what does it mean, a long cloak? Algumas versões, algumas pessoas falam que era uma túnica de várias cores. Some people say that it was a colorful Mas não one. existe uma palavra no original que define exatamente isso. But there's not a word that defines A it palavra no exactly. hebraico, ela define exatamente como a NVI, que é a versão que a gente usa, diz. The word in Hebrew actually defined as like this. Uma túnica longa. It was a long cloak. A túnica longa era um símbolo de autoridade. This long cloak was a sign of authority. Porque as pessoas comuns usavam, não usavam uma túnica que ia até os pés,
Because ordinary people do not use ones não tinha that were mangas gone to their longas. feet, and they didn't have long Eram sleeves also. túnicas que só tinham até o ombro. They only covered shoulders to show E essas shoulders. pessoas, elas estavam destinadas a fazer trabalhos comuns. And those people were destined for ordinary Alguns jobs. até eram escravos. Some were even slaves. Quando a gente vê alguns filmes, você percebe isso. When we watch movies, you can notice that. Os líderes, The leaders, as pessoas mais importantes, the most important elas people, usavam túnicas longas, those were long com clothes as mangas longas, with long sleeves. com a parte que cobre todo o corpo até os pés longa. With the coverage of their whole body to O their que feet. Jacó estava fazendo quando deu essa túnica para José, What Jacob was doing when he gave Joseph this ela cloth dizendo que José carregava um destino. was telling him that he carried a destiny. José estava destinado a ser um grande líder. Joseph was destined to be a great E aí leader. nós vamos vendo o restante da história And then we can see the rest of the e vemos story que José era um sonhador. and see that Joseph was a dreamer. E o sonho de José incomodava os seus irmãos. And his dreams bothered his brothers. Ele teve um sonho dizendo que o sol e a lua He had a dream saying that the sun se and the moon dobravam diante dele. would bow before him. E isso significava que o pai e a mãe de José iriam se dobrar diante dele. And that meant that his father and mother would bow before him, Dizia que 11 estrelas se dobrariam diante dele. as well as 11 stars that would E bow before significava him, também que os irmãos iriam se dobrar diante dele. meaning that his brothers would also bow. Olhe para mim aqui. Look at me here. O sonhador é aquele que já consegue enxergar A dreamer is the one that can see already aquilo que muitas pessoas não conseguem. what many people can't. Porque o sonho dele, ele via o sol e a lua, o pai e a mãe. Because on his dreams he saw the E ele sun and via moon, 11 father and mother, estrelas. and 11 stars. Mas na verdade ele não tinha ainda 11 irmãos. But at the time he did not yet Ele have tinha 11 ainda brothers. 10 irmãos. He still had 10. Porque Benjamim nasceu Because depois. Benjamin was born afterwards. Então você pode perceber que o sonhador, ele já consegue identificar até aquilo que ainda não existe. So you can identify Eu that a posso ouvir um dreamer amém? can see things that are not even there. Amen? Então se eu tenho sonhador aqui, diga amém. So if I have a dreamer O here, sonhador, let's say ele amen. consegue enxergar aquilo que pessoas comuns não conseguem enxergar. Dreamers can see things that ordinary people can't. E José, ele conta o sonho aos seus pais. And then Joseph tells his parents Ele his dream. conta o sonho aos seus He irmãos. tells his E dreams por to his causa brothers. desses sonhos, And because of those ele dreams, passa a ser odiado. he starts being E hated. quando ele tem 17 anos de idade, And when he's 17 years os old, seus irmãos decidiram matá-lo. his brothers decide to kill him. A vida de José, ela é uma vida de muito sofrimento, Joseph's life is one of much de muita suffering, angústia, a lot of de anguish muita tristeza, and sadness. e que nos ensina muitas lições. And that teaches us many lessons. Deus tem um plano para você. God has a plan Diga for isso you. mais uma vez. Deus tem um plano para Say that você. again. God has a plan for you. Que lições nós podemos aprender com a história de José? What lessons can we learn with Joseph's A story? primeira lição First lesson é que Deus está sempre no controle. is that God is always in Diga control. comigo, Deus Repeat after me. God está sempre is always no controle. in control. A nossa missão muitas vezes pode nos levar para o fundo do poço. Our mission many times can drive us to the end. Os nossos sonhos muitas vezes podem nos levar para o fundo do poço. Our dreams many times can lead us to the bottom of E o the fundo do pit. poço, ele representa um lugar de dor, And the bottom of the pit is a um place lugar of de pain, esquecimento, of forgetfulness, um lugar de morte. a place of death. Eu não sei se você já esteve no fundo do poço. I don't know if you've ever been there. Eu não sei se as suas finanças já te levaram para o fundo do poço. I don't know if your finances led Eu não you sei there. se o seu casamento já teve no fundo do poço. I don't know if your marriage has Eu não, ever reached não the sei bottom se o of the seu pit. ministério já teve no fundo do poço. I don't know if your ministry has Mas ever reached quem the já bottom. teve no fundo do poço But those who were there sabe o que é dor, know what pain sabe o que é is. esquecimento. Know what it means to be Porque o forgotten. fundo do poço não tem saída. Because the bottom of the E a pit única has no forma way de out. você encontrar And the only way to uma find saída a way é olhar out para o alto. is to look up. É olhar para cima. Is to look É up. dizer como Davi disse: It should say like David elevo did. meus olhos para os montes. I look up on the De onde me mountains virá o socorro? where my O help meu comes socorro from. vem do Senhor, My help comes que from the fez os Lord, céus e a that made terra. heavens and Então, earth. quando você está nesse lugar, So we're in this place, o desespero toma conta, desperation just takes a over dor you. toma conta. Pain takes over E existem you. duas formas de você ir para o fundo do poço. And there's two ways to reach A primeira, os seus bottom. erros. First of all, is your mistakes. Os seus erros podem te levar para o fundo Your do mistakes poço. might lead you there. A sua desobediência pode te levar para o fundo Your do poço. disobedience might lead you Os to seus the end of the desejos pit. carnais, a sua ganância, Your grit, your will, a sua arrogância your greed pode te might levar take you para o there. fundo do poço. Your arrogance might take you E a there. segunda
coisa que pode nos levar para o fundo do poço And the second thing that são might nossos lead us there sonhos. are our dreams. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Beware of the people that you've been sharing your dreams with. A primeira é resultado de nossas escolhas e decisões. Os nossos erros podem nos levar. Our mistakes might lead us there because they're a result A of our segunda choices é and resultado decisions. da inveja daqueles que querem nos matar. Second is a result of the envy of nossos those who want to kill sonhos, us. Our dreams, Eles geram invejas. they generate envy in Mas people. toda missão começa com um sonho. But every mission Tem algum starts off with sonhador a aqui? dream. Any dreamers in the Diga house? comigo, toda missão Say every mission começa begins com um sonho. with a dream. Continue sonhando. Keep dreaming. Continue acreditando. Keep believing. Porque foi Deus que colocou esses sonhos dentro de você. Because God put those dreams Então a nossa inside missão, you. ela começa com um sonho. So our mission starts off with a Quando dream. tudo parecia ter chegado ao fim, When everything seems to get to the Deus end, age a favor de José. God acts in Porque Joseph's Deus behalf. está sempre no controle. Because God is always in Coloca control. comigo aí Gênesis 37, 20 e 22. Genesis 37 verses 20 Leia and 22. comigo esse texto, Gênesis 37, do Let's verso read. 20 ao 22. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Próximo versículo. Quando Rúben é o irmão mais velho de José, quando ele ouviu isso, ele tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo: não lhe tiremos a vida. O próximo. E acrescentou: não derramem sangue e joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Agora, veja comigo But now see to o it with verso me. 23 e o verso 24. On verses 23 and 24. Verso 23 e o verso 24. 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Verso 24. Agarraram-no e jogaram no poço que estava o quê? O poço estava o quê? How was the pit? Como que um Empty poço pode estar And vazio? dry. How can a pit be dry? Se Be esse empty? poço era o alimento para o rebanho deles. How can a well be empty Mas eu if dizer that para was você, eles where they podem got water até for tentar their jogar cattle? você no buraco. They might want Mas to throw you Deus into the pit. sempre tem um escape. But God Se always has a tivesse way água out. nesse poço, irmãos, If eu there não was any estava talvez water, contando a história de José. Perhaps we would not be telling Porque you story. possivelmente ele teria morrido afogado. Because he could Mas possibly have drowned. preste atenção como Deus é estrategista. But see how God Eles has a jogaram strategy. José no poço. They Mas o took him into the poço pit. estava o quê? But the well O poço estava o was quê? empty. Vazio It was empty e sem água. Isso é and dry. extraordinário. That's extraordinary. Porque Deus está sempre no controle. Because God is always in control. Ainda que alguém tente abortar os sonhos de Deus na tua vida, Even if someone is trying to abort God's Deus ele dreams in vai your sempre life, ter uma saída para você. God always has a way out for you. Veja que os irmãos de José não imaginavam See that Joseph's brothers could not imagine que aquele poço talvez seria o começo do propósito que Deus tinha para José. that pit would be the beginning of the purpose God E had muitas for pessoas Joseph. que não conhecem o plano de Deus para você, And many people would not know God's plan for you. eles vão ser talvez facilitadores Perhaps they're going to facilitate para que você cumpra o seu propósito. for you to fulfill your purpose. E nós vimos aqui Deus no controle. And we see here God in control. A nossa missão pode nos levar para o fundo do poço, Our mission might take us mas rock lá no bottom. fundo do poço Deus vai estar conosco, amém? But there at the bottom of the pit, God is with Outra us. coisa Amen. interessante é que nós percebemos Another interesting thing we see here que Deus sempre vai colocar alguém na rota do nosso destino. is that God is always going to place someone at O the route of our destiny. versículo 25 a 28, On verses 25 to 28, versículo 25 a 28, verses 25 nos to mostra 28, que enquanto José estava naquele poço, it shows us that in the meanwhile uma Joseph was in there. caravana estava passando naquele lugar. A caravan was going through that place. Versículo 25 a 28. Uma caravana estava passando naquele lugar. A caravan was going through that place. Vamos ver que ao se assentarem Let's see. para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas. Diga comigo, Deus Say with me, God sempre vai colocar is always going to put
pessoas people na rota do meu destino. in the route of my destiny. Esses ismaelitas Those Ishmaelites estavam indo para o Egito. were going to Egypt. Então os irmãos de José decidiram vender José Then his brothers decided to sell him off para esses ismaelitas. to the Ishmaelites. Pastor, quem eram os ismaelitas? Pastor, who are the Eles Ishmaelites? eram descendentes de Ismael. Those are the descendants of Quem era Ishmael. Ismael? Who is Ishmael? O filho de Abraão com Agar. The son of Abraham Um filho and Hagar. que não foi planejado por Deus. The son that was not planned by Porque o God. filho que havia sido planejado por Deus para Abraão e Sara era Isaac. Because the son of the promise was Isaac. Então existem as coisas planejadas e as coisas permitidas. So there are the things that are planned and those who are E aí você allowed. vê que Deus, por causa da obediência de Abraão, And you see that because of Abraham's Deus pede obedience, para Abraão sacrificar Isaac. God asked Abraham to E Deus fala assim, sacrifice eu quero Isaac. que você sacrifique o seu único filho. And he says, I want you to sacrifice Isaac. your only son, Isaac. Peraí, mas Isaac era o único filho de Abraão? Well, but was he the only son? Tinha Ismael era o primogênito. There was Ishmael, he was the Mas firstborn. não havia sido planejado por Deus. But he wasn't planned by God. Mas Deus permitiu. But God allowed it. Não era mais fácil Deus pedir esse filho que não foi planejado? Would it be easier for God to ask Mata o for that son? Ismaelzinho, vamos matar o Oh, menino? let's kill Ishmael, you know, Porque kill the boy. afinal de contas não estava nos planos de Deus. After all, he wasn't in God's plan. Eu quero dizer para você que até as coisas que não foram planejadas por Deus podem servir para abençoar você. I want to tell you that even the things that God did not plan can bless you. Até aquilo que é fruto do seu erro pode Even ser that- usado por Deus. That comes from your own Pra mistakes might abençoar be used você. by God to bless E aí you. nós vemos aqui os ismaelitas, And then we see here the Ishmaelites, filho de Abraão, son of Abraham, com Agar. with Agar. Quando Abraão é obediente a Deus e leva Isaac para ser sacrificado, When Abraham is obedient to provém ali God and cordeiro. takes Isaac to be sacrificed, God e provides a Isaac não lamb. precisou ser sacrificado, And then morto. Isaac didn't have to die anymore. Agora você pode dizer, poxa, por que que Deus não pediu para Abraão sacrificar Ismael? But then you might ask, why didn't God ask for Ishmael's Sabe life? por quê? You know why? Porque Deus nunca vai te pedir aquilo que Ele não deu. Because God's never going to ask for what he didn't give you. Deus nunca vai te pedir aquilo que Ele não deu. He's never going to ask you for something he did not give it to you before. Planejado era Isaac. The O one that was permitido planned era Ismael. Was Isaac, Mas the Deus allowed pode one, usar até Ishmael. os nossos erros. But God can use even pra our nos mistakes abençoar. to bless us. E aí os ismaelitas falaram, não, vamos comprá-lo aí. Não vamos fazer nada com ele porque ele é sangue do nosso sangue. They said, we're not going to do nothing to him. He's Ele é no blood of the nosso, blood. afinal ele é nosso irmão. He's somehow related to us. E aí ele é levado para o Egito, Then he's taken to junto com os Egypt ismaelitas. with the Ishmaelites. E aí você vê que Deus está no And then you can see that God is in controle. control. Pastor, qual é a segunda lição que nós podemos aprender? Pastor, what's the second lesson we can learn? Que a fidelidade te protege no lugar do seu propósito. Is that faithfulness will protect you in the place Diga of your comigo, a purpose. fidelidade Say with me, faithfulness me protege protects me no lugar in the place do meu of propósito. my purpose. Chegando no Egito, As they arrive in José é Egypt, vendido como escravo he's sold as a slave. e vai trabalhar na casa de Potifar. And he goes to work at Potiphar's Potifar, house. ele era o chefe da guarda de Faraó. Potiphar was the chief of the guard of Pharaoh. Agora imagina comigo, Now imagine with me, um jovem de 17 a anos, 17-year-old young man que era amado pelo seu pai, who was loved by his que era father, paparicado pelo seu pai, that was pampered by his que father, tinha uma túnica longa. that had this long cloak. De repente ele é jogado no mercado de escravos. Suddenly he's sold as a slave in the E com market. certeza aquela túnica já não estava mais no corpo dele. And for sure that cloak was not in his body anymore. Com certeza ele estava ali quase nu. Perhaps he was almost Porque os naked. escravos precisavam ser verificados Because slaves need to be se eles checked estavam upon saudáveis. if they were healthy. Agora imagina alguém que carrega um destino. But can you imagine someone that carries a Alguém que destiny tem uma promessa na sua geração. that has a promise in their Ser generation, exposto no mercado como um animal. being exposed in the market like an animal, Para ser vendido como escravo. to be sold as a slave? Não existe dor maior do que essa. There's no greater pain than Humilhação that. maior do que essa. No greater E humiliation. José poderia ter pensado nesse momento: And then Joseph might have thought, onde está Deus? where is God? Porque Deus está permitindo que isso aconteça comigo. Why is God allowing for this to happen Talvez to me? essa é a pergunta que muitos que estão aqui nessa manhã têm feito. Perhaps that's the question many this morning have been doing. Quando recebem um diagnóstico When they get a diagnosis médico de uma doença terminal, of
disease. Ou quando olha Terminal disease. à sua volta e não vê as coisas acontecendo da forma que planejou, Or when they look around and don't see things happening as they planned. poderia dizer: onde está Deus? They might say, where's God? Por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Why is God allowing for that Por to que happen Deus to levou me? meu filho? Why did God take my Ah, por child? que Deus permitiu que a minha família se perdesse? Why did God allow for my family to get lost? Deixa eu dizer algo para você. José, Let me tell you something. ele tinha Joseph todas as razões had every single reason para abandonar Deus naquele mercado de escravos, to abandon God at that slave Nu. market, naked, vendido como um objeto qualquer. sold as just another piece Mas of ele object. decidiu ser fiel, But he decided to keep porque a faithful. fidelidade te protege no lugar do seu propósito. Because faithfulness protects you in the place of your purpose. E ele foi parar na casa de Potifar, And he ended at Potiphar's que era house. um oficial de Faraó. That was a Pharaoh Ele official. era o capitão da guarda. He was the captain of the guard. E aí eu quero que você leia comigo aqui o verso 3, por favor, Gênesis. So I wanted to read with me on verse 3. Verso 3 de Gênesis 39. Of Genesis 39. Leia comigo, Gênesis 39, verso 3. 39, esse é o 37. Genesis 39. 39, verse 3. Isso, muito bem. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, o próximo, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. A fidelidade, Faithfulness ela te protege no lugar do seu propósito. protects you in the place of your A purpose. fidelidade de Deus, ela te faz prosperar em meio às adversidades da vida. God's faithfulness make you prosper even in the midst Potifar, of the adversities. quando vê José, When Potiphar sees e Joseph ele diz que porque Deus era com ele, and says that because God was with Joseph, ele prosperava. he was prospering. Porque José, ele carregava um destino, Because Joseph carried a mas ele destiny, estava escravo. but he was a slave. José carregava um destino e estava destinado a ser um grande líder, He was destined to be a great mas ele leader, estava escravo. but he was for the time E eu being sempre a digo slave. que José não nasceu escravo. But he wasn't born a slave. José, ele nasceu o que ele iria se tornar. He was born what he would become. Todo ser humano já nasce aquilo que ele vai se tornar. Every human being is born what they'll Davi já become. nasceu rei de Israel, David was born mas ele king foi over pastor de Israel. ovelhas por um But tempo. he was a shepherd for a while. José, ele já nasceu governador do Egito, Joseph was born mas governor ele over foi Egypt, escravo. but he was a slave. Moisés já nasceu o grande libertador, Moses was born the great deliverer, mas ele passou também por diversas fases na vida dele para entender. but he went through different stages in his life to understand that. Jesus já nasceu Jesus, Jesus was born mas ele foi Jesus, carpinteiro. but he was a carpenter. Então não importa o que você está fazendo na América hoje. So it doesn't matter what you do in Pastor, America eu não now. estou destinado a grandes coisas porque eu estou limpando casa. Pastor, I'm not destined to great Pastor, things. eu I'm não working estou cleaning. destinado à grandeza porque eu estou trabalhando na construção. I'm not destined to greatness Ah, because pastor, I eu work não in estou construction. destinado. Eu não Pastor, I acho don't. que acho que Deus tem algo grande para mim, don't think God has something great porque for eu me. estou fazendo algo tão comum. Because I'm doing something so simple. Faz parte do processo. It's a part of the process. Sabe por quê? You know why? Porque Deus, antes de te colocar no palácio, Ele quer saber se você vai ser fiel dentro daquela casa que você está limpando. Because before God placed in the palace, He wants to know if Se you're você vai faithful in the ser house fiel you're living in naquele now. trabalho tão simples que você está fazendo. And that simple job that E you're sabe doing, qual é are o you grande faithful to problema Him? nosso, queridos? And you know what's our greatest É que problem, nós beloved? queremos prosperar, mas nós não somos fiéis no lugar do nosso propósito. Is that we want to prosper, but we're not Porque o faithful que in me the place of protege our no lugar purpose. do meu propósito é a minha fidelidade. Because what protects me in the place of my purpose is my José, ele faithfulness. nasceu governador, Joseph was born mas a ele foi governor. escravo. But he was a Ele slave. estava He escravo. was a slave for the time E o being. texto diz que o Senhor estava com ele. And the text says that the Lord was E o with que ele him. fazia prosperava. And what he would do A would ponto prosper. de Potifar colocar todos os seus bens e a sua casa para que ele fosse o administrador. To the point that Potiphar made him the overseer Agora of all his note things. que Adão falhou na administração lá no Éden. But notice that Adam failed in administration Mas in José Eden. não falhou na administração que Deus confiou nas mãos dele lá no Egito. But Joseph did not fail the administration God Isso entrusted him significa with in que Egypt.
o lugar que você está, ele não pode influenciar você. That means that the place you're at cannot Porque influence se you. você olhar, é quase impossível alguém ser um mau administrador no Éden. Because it's almost impossible for someone to be a bad administrator E in qual a Eden. autoridade que Adão tinha? And what authority did Mas Adam Deus have? aqui nos mostra um paralelo incrível. But God here shows us a parallel that's amazing. Que o que você carrega é mais importante do que o lugar que você está. That what you carry is more important than the Porque place se you're você at. decidir ser fiel a Deus, Because if you decide to be faithful to ainda God, sendo um escravo, although you're still a slave, Deus ele vai fazer você prosperar. God is going to make you O prosper. Senhor estava com ele. The Lord was with E o que o him fazia prosperar em tudo o que ele realizava. and made him prosper in everything he Diga did. comigo, Repeat after me. eu só preciso de Deus. I only need God. Não, diga mais forte. Say louder. Não, diga, eu só preciso de Say, Deus. God is all I need. Deixa eu te falar, querida, a sua fidelidade te protege no lugar do seu propósito. Let me tell you, your faithfulness Você não protects you precisa in the da place sua of your empresa para purpose. você prosperar. You don't need your A business sua to empresa é que prosper. precisa de você. Your business needs you. Não estão entendendo? You're not following. Você não precisa dos Estados Unidos para prosperar. You don't need America Os to Estados Unidos é que prosper. precisa de você. America needs Porque o que te you. protege é a sua Because fidelidade. what protects you is your Nós faithfulness. estamos entendendo essa manhã. How many are Tô following me pregando here para this alguém morning? aqui. Am I preaching for someone here? Eu só preciso de Deus. All I need is God. José, que eles não tinham um amigo influente. Joseph did not have an influential friend. Ele não tinha pessoas que poderiam ajudá-lo a dar um jeitinho. He didn't have people who could just help him go around Ele things. não tinha amigos poderosos. He did not have powerful Ele era um friends. escravo. He was a slave. Mas Deus era com ele. But God was with him. E naquele momento, quando Potifar enxerga isso, And at the moment Potiphar saw that, Potifar coloca todos os seus bens nas mãos dele. he places all his things in the A hands sua of Joseph. autoridade não está no que você possui. Your authority is not A in what sua you own. autoridade está na sua identidade. Your authority is in your Diga identity. comigo, a identidade Repeat after me. Identity é a minha maior arma. is my greatest weapon. Diga, a minha identidade Say, my identity é a minha maior arma. is my greatest weapon. José ele é promovido a administrador na casa de Potifar. Joseph is promoted to be the E overseer tudo of que ele Potiphar's colocava house. as mãos, Deus fazia prosperar. And everything he laid his hand, God prospered. Existem duas coisas que as pessoas estão em busca hoje na terra. Two things people are seeking these days on the earth. A primeira é poder First of them is power. e a outra é autoridade. And the other one is authority. É por isso que todo mundo quer dinheiro, That's why everybody wants porque o money. dinheiro dá poder. Because money gives you Então power. quem tem dinheiro, queridos, não importa se é ilegal ou se é legal nos Estados Unidos. So if you have money, it doesn't matter if, meu if you're Deus, quem legal tem or illegal in dinheiro, the United States. If you have Não money, importa se é americano, se é indiano, it doesn't matter se é if you're haitiano, Indian, Haitian or se é American. argentino, meu Deus, se é... Não importa, porque It doesn't matter. todos que têm dinheiro têm poder. Because everybody that has money has Então power. o poder, ele não vê classe social. So power doesn't see your O social poder não vê status. cor. It doesn't see Ele não the vê color of your nacionalidade. skin, your Ele nationality. não vê gênero. It doesn't see gender. Você só olha para a pessoa e vê dinheiro. You only see the person Aí with você tem money. dinheiro. Oh, that one Aí has você não money. quer saber o resto, mas ele tem You dinheiro. don't know the rest, E todo but they mundo have quer money. dinheiro. And everybody wants money. Porque o dinheiro dá poder. Because money gives you Mas power. presta atenção no que eu vou dizer para você. But pay attention to what I'm telling you. José não tinha dinheiro, mas ele tinha autoridade. Joseph didn't have money, but he had authority. Poder é da terra, Power is from the mas a earth, autoridade é do céu. but authority is from the heavens. Todos que têm autoridade têm poder, Everybody that has authority mas has nem todos power. que têm poder têm autoridade. But not all who have power have authority. Então José, ele entendia So Joseph que ele understood só precisava de Deus. that he only needed God. E você precisa entender And you need to understand que o que te faz prosperar that what makes you não prosper são os negócios que você tem, are not the businesses you nem muito own. menos os dons ou talentos que você tem. Nonetheless, your gifts and Porque, talents. por exemplo, eu conheço muitas pessoas, Davi, que cantam muito bem, são excelentes cantores. Because I know many people who sing very well and are great singers. Mas a habilidade deles não trouxe prosperidade para eles. But their ability did not bring Porque you uma coisa é prosperity. cantar, Because it cheio was do one Espírito thing Santo. to sing filled with the outra Holy coisa é Spirit. cantar sem o Espírito Santo. Another one is to sing without Him. José, ele tinha a presença de Deus com ele. Joseph had God's E a única presence coisa with que him. nós precisamos para prosperar And the only thing we need é a to prosper presença de is Deus. Diga comigo, the eu presence of preciso God. Say, I need só de Deus. God alone. Tudo que ele colocava as mãos, Deus fazia prosperar. Everything He laid His hands on, E aí eu God quero que você prospered. entenda algo, querido. Por quê? So I want you to understand something because Por que que Deus ele é contra julgos desiguais?
Por que que Deus ele é contra pessoas que têm propósitos diferentes andarem juntas? Why is God against people who have different purposes walking together and Porque even se in Deus yokes? é com você, você vai prosperar o ímpio. Because if God is with you, you're going to prosper Se the você unbeliever, trabalha numa empresa the e a faithful pessoa é one. ímpia, mas Deus é com você, Deus vai prosperá-lo por sua causa. Because if you work Vocês in a não tão business entendendo. and God is with you, God is Aí going to você está prosper the louco para o unfaithful seu because patrão of you. aumentar seu salário, mas And- você não entende que quem aumenta seu salário não é ele. Só vai aumentar se Deus for com você. But then you don't understand Não, that you vocês want a não tão raise, entendendo but o que eu God tô is only going to give you the raise because God is with you. A fidelidade. Your Na faithfulness. maçuiana, irá maço. Recamaçuiere, mano. A identidade ela te protege. Identity. Porque quando protects você you. sabe quem é, Because once you você know who vai you ser are, fiel. you are going to be Porque a faithful. fidelidade a Deus ela não depende do que Deus está fazendo por você, Because faithfulness to God mas not depend on what depende He de does to quem you, Deus é para você. but on who He Aleluia. is for you. A Amen. terceira lição que nós aprendemos aqui Third lesson we learn here é que o inimigo vai tentar destruir a sua honra. is that the enemy is going to try to destroy your honor. O inimigo vai tentar destruir a sua honra. The enemy is going to try to destroy your José honor. então ele é assediado pela esposa de Potifar Because Joseph is about to be e harassed acaba indo by para the a wife of prisão. Potiphar, and he ends up in prison. O diabo sempre vai tentar te distrair The devil is always going to try to no lugar do distract seu you propósito. in the place of your purpose. Potifar disse: olha, você pode administrar tudo que tem aqui nessa casa. Potiphar tells him you can administrate E José everything in entendeu this house, isso. and he understood that. E quando a mulher de Potifar começa a assediar José, And once Potiphar's wife starts to harass ele diz: him, olha, o meu Senhor me colocou sobre todas as coisas aqui, he said, "Look, my Lord put me over all mas things here, eu não posso tocar em você. but I'm not touching you." E ele disse assim: eu não posso tocar em você porque o adultério é um pecado muito grande. And then he says, "I cannot do it because adultery is a sin, and it's great Ah, one." pastor, mas tem tamanho de pecado? Oh, but pastor, there's sizes Não, não to existe sin. tamanho de pecado. There aren't sizes Mas nós to vemos sin. aqui que José ele categorizou o pecado. But we see here that Joseph E ele created disse a aqui: category olha for só, sin. eu não posso fazer isso porque isso é um pecado muito He grande. said, "I can't do it because it's a great sin." Porque se um líder aqui da Life Point ele falha Because if a leader here in Life Point fails em alguma área, in an area, ele vai ser corrigido. they're going to be corrected. Ele vai ser corrigido. They're going to be Ele vai ser corrected. chamado a atenção. They're going to be called Mas eu não preciso tirar a função on dele. it. But I don't need to remove this Agora, se ele job. adulterar, ele vai perder a função. But if they adulter, then they'll lose their job. Então significa que alguns pecados eles vão abortar o plano de Deus na nossa vida. That means that some sins are going to abort God's plan in our lives. Alguns não. Some won't. Alguns vão nos ensinar muitas lições. Some will teach us many lessons. Mas José aqui ele estava sendo provado mais uma vez. But here Joseph was being tested Porque o one more inimigo time. ele vai tentar destruir a sua honra. Because the enemy is going to try to destroy your honor. E para você que conhece a história, não foi algo que aconteceu da noite para o dia. And that's not something that happened from the day to Foi night. algo que essa mulher estava insistentemente It's something that this woman was insisting tentando contra a upon vida dele. and trying against O his life. versículo 9 Verse 9 diz que, embora ela insistisse com José dia após dia, says that even though she insisted with ele Joseph se day recusava after a day, deitar-se com ela he refused to lay e with her. evitava ficar perto dela. And he avoided her. José poderia pensar: olha, eu estou escravo aqui. Joseph might think, I'm a slave here. Se eu tiver um date com essa mulher, If I have a date with this woman, a coisa pode melhorar para mim. things can get better Eu for posso me. ter mais influência. Perhaps I'll have more influence. Meu Deus, olha aí, My olha aí, eu vou ser mais bem tratado aqui dentro desta Perhaps casa. I'll be better treated in this Mas o house. texto diz que ele fugiu dela. But the text says that he ran away from her. Ele não quis a influência dela na vida dele. He didn't want her influence Porque in o his diabo life. sempre vai tentar abortar os planos de Deus na sua vida. Because the devil is always going to O try to diabo abort sempre vai God's plans tentar for you. destruir a sua honra. The devil is always going to try to destroy your honor. E veja que Deus prosperava tudo que José fazia. And you can see that God prospered everything Mas Joseph o did. fato de Deus te prosperar em tudo que você faz But the fact that God does that with you too não te livra de ser tentado. does not deliver you from temptation. Não te livra de passar por dificuldades na tua vida. It's not going to get you out of difficulties in your life. A quarta lição The fourth e a lesson, última lição que nós aprendemos com essa história de José and last one we learned this story from Joseph, é que a honra pode demorar a chegar, is that honor might take a long time to mas ela come, vai chegar. but it will.
A honra pode demorar, Honor might take a long time, mas ela vai chegar. but it will arrive. Ser fiel nem sempre resulta em uma recompensa imediata. Being faithful does not always result in José, ele immediate obedeceu recompense. fielmente a seu pai por 17 anos. Joseph obeyed his father faithfully for 17 Ele foi years. fiel a Potifar por 11 anos. He was faithful to Potiphar for 11 years. Mas por causa do assédio da mulher But because of the e da harassment of that acusação da woman mulher de Potifar, and her accusation, José vai para a prisão. Joseph goes to prison. E na prisão ali ele fica mais 2 anos. And in prison he stays for 2 more years. Mas quando ele tinha 30 anos de idade, But once he was 30 years old, Faraó chama José para o palácio. Pharaoh calls Joseph to the palace. E aí José tem a oportunidade de revelar ou interpretar o sonho de Faraó. And then Joseph has the opportunity to reveal or interpret Pharaoh's dream. José tinha um dom He had a gift de interpretar sonhos. to interpret dreams. Diga comigo, eu tenho um dom. Say after me, I have a Diga, eu gift. tenho um dom. I have a gift. O seu dom, Your gift ele vai te colocar is going to place you no ambiente do seu propósito. in the environment of your purpose. Eu vou repetir, o seu dom I'm going to say it again. Your vai te gift colocar is going to place you no ambiente in the environment do seu of propósito. your purpose. Davi, ele tinha uma habilidade. Qual era? David had an ability. Which was it? Tocar harpa. To play the harp. A habilidade de Davi, o dom de Davi, colocou ele no palácio, lá junto a Saul. His ability, his gift Mas placed him in the palace o next que to Saul. levou Davi para o destino dele não foi a habilidade que ele tinha. But what took David to his destiny was not his Foi o ability, coração dele. was his heart. Então, a sua habilidade, ela pode te colocar, o seu dom pode te colocar no lugar do seu destino. So your ability might take you to the Mas a place sua of your habilidade destiny, não vai te levar ao seu destino. but it's not going to lead you to the O que destiny. vai levar você ao seu destino é o seu coração. What's going to take you to your destiny is your heart. E o diabo sempre vai tentar abortar os planos de Deus sobre a sua vida. And the devil is always going to E aí try to você abort God's conhece a dreams in your história. life. And then you know the Ele ficou story. 2 anos. He was for 2 years. E ele é colocado como chefe ali na prisão. Ele era o carcereiro principal. And he was the main jailkeeper. E lá na prisão tinha 2 oficiais do faraó. And in prison they Tinha had 2 officials padeiro, from Pharaoh, tinha a bread copeiro. maker and the E aí cupbearer. eles sonharam. And then they had dreams. E quem foi chamado para ajudar a interpretar o sonho? Quem? And he was called to help interpret the dream. Se o seu dom não é reconhecido, você nunca vai ser lembrado. If your gift is not acknowledged, you'll never be remembered. Vou repetir. I'm going to say it again. Se você não exercitar o seu dom, você nunca vai ser lembrado. If you don't exercise your dream, you'll never Pastor, eu be tenho um remembered. dom. Pastor, I have a É o dream. dom de ficar I have a sentado na gift. cadeira todo domingo. To be sitting in the chair every Sunday. Ah, pastor, eu tenho um dom. Pastor, I have a gift. Qual é aquele seu dom? Which is Qual é o seu it? propósito? What's your purpose? Não basta você ter um dom. It's not good enough for you to Se have você a não gift. entender If you don't e understand exercitar o seu dom, and exercise você não your vai ser gift, lembrado. you're not going to be remembered. E José, And Joseph, ele começa ali a interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro. he starts interpreting the dreams of the bread maker and the O cupbearer. copeiro sonhava, eu sonhei com uma videira, The cupbearer saying, "Oh, pé de uva. I dreamt of E this tinha vine, 3 ramos. and it had 3 branches. Ela frutificava It e fruitified, dava cachos de uva. and it would bring Eu pegava grapes. as uvas, And I took eu the exprimia grapes, as uvas and I squeezed e eu them, colocava num copo and I put them in a cup, e dava para o faraó tomar. and I served o them to vinho. Pharaoh as a wine. E José disse: And then Joseph says, dentro de 3 dias in 3 days, você vai ser restituído à sua posição. you're going to be brought back to your position. Lembra de mim Remember me quando estiver na presença do faraó. when in Pharaoh's presence. E o padeiro se animou. And then they Qual é? Me The fala. baker Eu também tive um was like sonho. excited. He was like, "Oh, I Aí had eu a dream sonhei que too. eu estava com 3 cestos na minha cabeça, I dreamed that I had 3 com pães e com doces, com three pães baskets e on my com head doces. with Só que breads vinha uma and ave do sweet céu e things. comia. And then a bird came from the sky and ate it. E aí José diz: olha, em 3 dias, And then Joseph 3 says, cestos, 3 dias, well, 3 baskets, 3 days. So in 3 days, você vai ser colocado na presença do faraó. you're going to be placed in the presence of E Pharaoh, você vai morrer. and you'll die. E o seu corpo vai ser dado para as aves comerem. And your body's going to be given to where the birds will eat it. Uau, que revelação, hein? What a revelation. Aí teu irmão que ia falar: isso é do diabo, essa revelação, irmão. And then some brothers going Essa to say, that's revelação from não the é de devil. Deus, That aleluia. revelation Porque not você from só God, gosta de hallelujah. receber palavra boa, né? Because you only like Você só to gosta de receive the ver good words, chave, right? mala, You carro, only like to see keys, apartamento, cars, apartments, houses, grincar. green cards. É.
E aí José And then Joseph é esquecido ali dentro daquele lugar. is forgotten in that place. E Faraó um dia teve um sonho. Then Pharaoh has a dream of his Ele via own. 7 vacas gordas saindo do rio Nilo. He saw sad Ele fat via cows leaving the 7 Nile. vacas, fala que eram belas e gordas. They say they were pretty E ele and via fat. 7 vacas magras e feias. And then he saw Você vê, 7 irmãos, que a ugly Bíblia elogia and aos skinny gordos. Fica tranquilo. cows. The Bible is Fala que eu vi giving- vacas gosh. belas, gordas e belas. Mas eu vi magras e feias. They're calling the fat ones pretty and the skinny ones Deus é ugly. contigo, irmão. Fica tranquilo. So God is Irmã, with you, Deus brother. é contigo. Tem na Bíblia a Sister, you palavra know, revelada para It's tu. there, the word is revealed to you. Mas ele via as feias e as magras engolindo as vacas gordas. But he saw those E very Faraó tem skinny outro cows sonho. eating the fat ones. Ele vê espigas de trigo Then he saw these branches of com muitos flour frutos, with muitos many grãos. seeds. E ele vê também outra espiga mirrada, feia, Then he sees morrendo. another one that's E dry essas espigas and também dying. comiam as espigas que estavam bonitas And e those who saudáveis. were bad were eating the ones that were good. E aí ele fala assim, olha, And then he says, look, Deus está me revelando o seu sonho. God is revealing me your dream. Vão haver 7 anos de muita fartura no Egito. We're gonna have 7 Mas virão years 7 of plenty here in Egypt. 7 anos de fome. But we're also gonna have 7 E eu, years of e eu, starvation. e eu quero dizer para você And I want to tell you que você precisa aproveitar os anos da fartura. that you need to take very good care of those years where you're gonna have Guardar nos plenty. celeiros mantimentos. Put them in your Para quando barns. os anos de seca, os 7 vierem, você ter em abundância para alimentar o Egito. So when the 7 years of starvation happen, you're E gonna aí have mais uma vez abundance aqui to nós feed vimos Egypt. que o seu dom vai te colocar no ambiente do seu propósito. So then you can see that your gift's gonna place you in the E environment of your Faraó purpose. fica encantado, And Pharaoh is just porque ele havia chamado enchanted todos os adivinhadores. because he called E every nenhum single deles havia seer, interpretado o sonho. and none of them were able to E interpret aí the ele dream. fala, And then he says, quem será essa pessoa? who is this person? Quem poderá me ajudar? Who might help me? Oh meu Deus. Quem melhor que você? Who better than you? Vira para o seu vizinho e diga, Tell quem your melhor neighbor. que você? Who's better than you? Do deserto, From the desert, do poço, from the pit, de escravo from being a para a slave prisão, to prison, da prisão from para o prison to palácio. the palace. Irmãos, eu detesto frases de efeito. Brothers, I hate those slogans. José dormiu na prisão e acordou o governador. Joseph slept in prison and woke up a governor. Isso é ridículo, That's ridiculous. porque ele não dormiu na prisão e acordou do governador. Because that's not how it went. Foram 13 anos It was 13 de muita years dor, of a lot of pain, de muito sofrimento, a lot of de suffering, muita a humilhação, lot of humiliation, de muita dependência de Deus, de really depending upon fidelidade, God, of de faithfulness, obediência, of de obedience, clamor. of crying out. Ele não dormiu na prisão e acordou o He did not governador. sleep in prison and woke up a governor. Mas por causa da fidelidade ele teve a oportunidade But because of his faithfulness, he had the de opportunity exercitar o seu dom. to exercise his gift. A América tem matado o dom de muitas pessoas. America has been killing the gifts of many people. Às vezes eu olho, eu vejo pastores, diáconos, Sometimes I look músicos, and I see cantores singers, que musicians, deixaram o pastors propósito de Deus ser abortado na sua vida. that allow God's purpose to be aborted in Porque their não está lives. vivendo um momento bom. Because they're not going through a good time. Mas foi lá na prisão que Deus usou José para interpretar o sonho daqueles 2 oficiais. But it was in prison that God used Joseph to interpret the dreams of those E two foi por causa officials. daquela interpretação que ele foi colocado lá no palácio. And because of that, he was placed in a palace. Se você não estiver disposto a usar o seu dom num lugar que ninguém está te vendo, Deus nunca vai te levar para o lugar que as multidões vão te enxergar. If you're not willing to use your gift in a place nobody sees you, God's never going to take you to where you're going to be seen. Uhum. Yeah. Aleluia. Estão me entendendo? Are you understanding this? Deus tem um plano para você. God has a plan for you. A honra finalmente chegou na vida de José. Honor finally arrived in Joseph's life. E aí eu quero ler aqui para a gente finalizar aqui um texto
tremendo. And then I want to read here first to finalize this Gênesis great text. 41. In Genesis 41. Olha aqui, Gênesis 41. Look at what it says in Genesis 41. A partir do verso 40. Verse 40 on. Gênesis 41, a partir do verso 40. Genesis chapter 41, starting at verse Aleluia. 40. Não foi da noite para o dia. It was Não not on foi the turn dormir of na the prisão e day. acordar governador. He did not sleep in prison and woke up Nós a estamos governor. numa jornada. We're in a journey. E tem um hino da harpa cristã, pastor Tiago, que diz assim, ó. And there's a song Nessa in the longa Christian estrada da hymn vida, that says in this vou correndo e long não posso parar. road of Na life I'm esperança de running ser and I campeão e cannot stop. alcançar o primeiro lugar. In the hopes of being a Não, winner tá and na reaching the harpa first não esse? place. Tá na harpa não. Cantor cristão, batista é uma It's in the bênção. Baptist hymn. Baptist is such a blessing. Mas você está numa longa jornada, realmente. But you truly are in a long journey. Mas se você não entender But if you don't understand que no meio dessa jornada vão haver algumas situações that in the middle of the journey there are going to be some que vão te situations preparar that are going to prepare you para chegar no seu destino final, to reach your final destiny. você pode ficar pelo caminho. You might just stay along the way. A honra finalmente chegou na vida de José. Honor finally arrived in Joseph's life. Olha o que Faraó diz para José: você terá o comando de meu palácio. Look Meu at what Pharaoh Deus! says. You're going to have E the command of my todo o meu palace. povo se sujeitará às suas ordens. And all my people are going to obey your orders. Somente em relação ao trono serei maior que você. Only regarding to the throne, I'll be greater than Pode ir you. passando o próximo. Next verse. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. And then Pharaoh Deixa eu insisted, dizer para I'm você, giving se to you você for control fiel, over que all Deus vai te Egypt. entregar o comando dos Estados Unidos na tua mão. If you're Deus faithful, vai God's gonna give you entregar the command o of the comando United da sua States. cidade nas tuas mãos. He's gonna give you the Deus command vai of your entregar o sea. comando da empresa nas tuas mãos. gonna give into your hands Agora the você control of your company. precisa entender But you need to understand o que Deus está fazendo. what God's doing. Veja o próximo. See the next verse. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Irmão, esse anel selo aqui, irmãos, é um cartão American Express. Brothers, Black. this signet ring is like Sem a black limite. American Express, no limit É um credit Amex card. Black. It's a black Amex. Unlimited. Não está entendendo? You're not understanding. Você não aguenta, irmão, nem pagar a fatura mínima do seu. You cannot pay the minimum of your own. Ah, aí. Tá com a dificuldade de pagar o mínimo e aquele negócio está todo dia só crescendo. And that bill of yours is just getting bigger. Faraó entregou, irmãos, um Amex, um Black. Pharaoh gave him like his Unlimited. Era o unlimited anel black seu. Amex. That's a Onde signet aquele ring. anel batia, irmãos, o negócio, a Wherever porta the ring abria. got, all Era doors José were bateu o open. anel, a porta abria. He would knock the ring, Você não tá doors are entendendo, não open. tá You're not entendendo. understanding this. Olha só, Look, mandou vestir de quê? had him dressed. Mandou vestir quê? Had him dressed in what? Linho. Fine linen. Ele nem lembrava da túnica longa, irmãos, que esse... He did not remember his long cloak anymore. nem precisava lembrar da túnica longa, porque foi vestido de linho. He didn't even have to remember it because he was dressed in fine Quer linen. dizer, irmão, Deus é um Deus de restituição. Let me tell you, God is a God of Ele perdeu restitution. uma túnica uma túnica longa. He lost a Ele long ganhou um cloak. American Express Black, um anel no dedo He para... got a ring on his Meu finger. Deus, vestido de linho fino. Dressed in E fine ainda linen. colocou para Deus falar assim, ó, eu não quero nem que você lembre mais desse negócio de túnica longa, And I olha don't want you to só. remember that Vou cloak of yours. colocar uma Look. corrente de ouro no seu pescoço. I'm gonna put a gold chain on your neck. Tava bom para você? Was it good enough for you? Se você soubesse dessa história, você fala, não, pastor, deixa me prender, deixa a mulher de Potifar em cima de mim. If you know that, you're gonna be like, Tô let it fora. happen. You know? Gotta Se let go, você woman. souber do seu final, talvez você passaria por tudo que tem que passar. Perhaps if you knew the end, you'd go through Mas Deus everything não you have deixa to. você saber a sua história. But God doesn't let Porque you know você your whole precisa story. vivê-la. Because you need to live it. E aí, uau, And then, wow, anel, selo no dedo, signet ring on his vestido finger. de linho fino, Dressed in fine corrente linen. de ouro no pescoço. Golden chain on his neck. Irmãos, e para completar a festa, irmão, And to wrap up this ele party, falou assim, você vai and he casar said, and I'll get you married com a Zenate. with Zaneth. A Zenate. É. Olha aí, irmãos. É muita glória. So much glory.
Os dias de solidão de José acabaram. His days of loneliness were over, Os dias de brothers. sofrimento de José acabaram. His days of suffering were over. Porque José, ele decidiu ser fiel. Because Joseph decided to be faithful. Faz parecer fácil It makes it seem easy. o que pode demorar anos para acontecer. What might take years to Aos happen. 17 anos de idade, At 17 years old, jogado no poço. thrown at a pit. Aos 30 anos, At the age of 30, diante de Faraó, before Pharaoh, sendo levantado governador do Egito. being made governor over E a história Egypt. dele é lembrada até hoje. And his story is remembered E to this retratada day. em filmes, em And livros, shown in em movies and seriados, books, series, em mensagens. in sermons even. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Você só vai ser lembrado You're only going to be se remembered estiver disposto if you're willing a pagar o preço to pay the price pelo seu propósito. for your purpose. Você só vai ser lembrado You're only going to be se estiver remembered disposto if you're willing a pagar o preço to pay the price pelo seu for propósito. your purpose. É quando ninguém está vendo. It's when no one sees it. É quando não existe holofotes sobre você. It's when there's no spotlights over É you. quando não tem o dinheiro na conta. It's when the money is not in the bank É quando account. às vezes falta até comida para comer. It's sometimes when you don't even have É what quando you às eat. vezes os amigos nos abandonam. It's when friends abandon us. É quando às vezes nós fazemos planos, esperamos, mas aí vem uma resposta negativa. It's when we plan and we wait É for, but quando a the answer is imigração no. diz não para o seu caso. It's when immigration says É no quando to your eles dizem você case. tem 30 dias para sair do país. It's when they tell you you have 30 days to leave the country. Eles me deram 30 dias, irmãos, eu já estou aqui há muitos anos. They Quero gave me dizer para 30 days. você I've been here for many years. que se você for fiel no lugar do seu propósito, Deus Let vai me te tell you, proteger. if you're faithful in the place of your purpose, não God will tá protect entendendo. you. You're not understanding this. Deus tem um plano para você. God has a plan for you. José, ele entendeu Joseph o understood processo que ele precisava passar. the process he had to go through. E aí ele foi levantado como governador. And then he was raised as a governor. Você sabia que nem existia esse cargo, Davi? Did you know there was not even that role? Nunca existiu esse cargo no Egito. They never had a role like Deus that in criou um Egypt. cargo para José. God created a role E for você Joseph. preocupado em tomar o lugar do outro na empresa, né? And you're concerned about taking the place of someone else in the Tomar o lugar company, do outro right? no You ministério. want to get a place in ministry for someone else? Deus criou um cargo para ele, irmão. Não precisou tomar lugar de ninguém. God created him a role. He Porque didn't quando have to você take entende, nobody's Deus vai job. criar uma posição que nem existe para você. Because once you understand, Ele God's vai going te to create a honrar no position lugar que for Ele te you. colocou e você foi fiel a Ele. He'll honor in the place He placed you, and you were faithful to Him. Uau, Wow, que história sensacional. what an amazing story. Aos 39 anos, José, ele mandou chamar toda a sua família. At the age of 39, he called on all his Passaram-se family. os 7 anos. 7 years had gone by. Começou-se o tempo de fome. The time of starvation started. Todo mundo foi comer no Egito. Everybody had to go to Egypt O to Egito se eat. tornou o provedor para a terra naquela época. Egypt became a provider to the Eu não tenho earth at tempo de that contar a time. história com detalhes. No time to tell the story Mas in ele mandou details. chamar os 11 irmãos. But he had his 11 Mandou siblings chamar o called, pai e a mãe. his father and his E aí ele mother. viu o sol e a lua. And then he saw the sun E and as the 11 moon estrelas and the 11 se stars dobrando diante dele. bowing E before ele him. poderia ter desprezado eles, And he could have os irmãos. despised his Ele brothers. poderia ter mandado matar os irmãos. He could have had them all killed. Mas José não deixou o ódio consumi-lo. But Joseph was not consumed José by não deixou hatred. essa ferida ser maior do que o propósito dele. He didn't allow that wound Deixa to eu be dizer algo greater para than his você, não purpose. deixe Let a me sua tell you ferida ser something. maior do que o seu propósito. Don't allow your own wound to be Como greater than diz your a minha purpose. esposa, feridas abertas apodrecem. As my wife says, Não open deixa wounds essa don't- mágoa ser maior do que o seu they chamado. rotten. Don't allow that bitterness Nesta in you manhã, to be greater than your estamos- calling. Deus está falando para você. This morning God is É speaking tempo to de you. você se posicionar. It's time for you to É position tempo de você yourself. assumir o seu chamado. For you to take over É your tempo de calling. você assumir o seu lugar na tua For you casa. to take your place in your Assumir o teu household, lugar na igreja. in church, Assumir o teu lugar na in sociedade. society. Deus tem um plano para você. God has a plan E é for momento de you. você se levantar. It's a time for you to rise Aos up. 39 anos, José traz a sua família. At the age of 39, Joseph brings his E ao invés de family. mandar prendê-los ou matá-los, And instead of getting them arrested José and dá o murdered, melhor da terra do Egito para he eles. gives them the best land in E Egypt. eles passam a viver ali. And they start Eles living passam a there. morar ali no Egito. They live in Egypt. José, ele pagou o mal com o bem. He paid evil with good. José nunca duvidou das promessas de Deus. Joseph never doubted God's Nunca promise. duvide das promessas de Deus sobre a sua vida. So never doubt God's promise over your E ele life. foi um administrador. And he was an administrator. Ele foi um gestor. He was a manager. E quando os irmãos estão diante dele, And once his brothers are o before texto him, diz que ele chora.
The text says that he cries desesperadamente. desperately. Ele chora ao ponto de o palácio inteiro ouvir o seu choro. He cries to the point that the whole palace can hear him. Porque só quem está disposto a se livrar de uma mágoa chora. Because only those who are willing to let Só go quem está disposto a of se livrar de uma bitterness, ferida chora. of a wound, cry. E o texto diz, And the text says, Gênesis 45 aqui, a partir do verso 3, ele vem e Genesis diz 45, assim, starting olha, in verse 3, says, chegue look, mais perto, come near, aproximem-se. get closer to me. Foi Deus que me enviou à frente de vocês, Because God sent me before para you, lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. to preserve your life and give you great Assim não deliverance. foram vocês que me mandaram para cá. Therefore it wasn't mas you sim who o sent próprio me here, Deus. but God himself. Ele me tornou ministro do faraó He made me minister e me over fez Pharaoh, administrador de todo o palácio who made me an administrator of all e palace governador de todo o Egito. and governor over Egypt. Deus confia em você. God trusts you. Dos 10 irmãos de José, Of Joseph's 10 siblings, por que que Deus escolheu José? why did God choose him? Todos eles tinham uma promessa. They all had a promise of their own. Todos eles eram netos de Isaac. They were all grandchildren Todos of eles eram Isaac, bisnetos de Abraão. great-grandchildren of Abraham. Mas por que que Deus escolheu José? But why would God Ele não choose poderia ter Joseph? escolhido qualquer um dos outros 10, He couldn't have chosen any one of the other 10 porque Deus conhecia o coração de José. because God knew E Joseph's sabia que heart José ia suportar. and knew that he would carry that burden. Deus escolheu você God chose e you te enviou para os Estados Unidos. and sent you to the United Porque States. talvez da tua família você é o único capaz de suportar o que você está Because suportando. perhaps from your family you're the only one that's actually able to Deus go te through mandou para this, cá to porque endure talvez this. no meio da tua casa Because perhaps você in é the o midst of your único household, capaz de suportar You're the o que você only está one suportando. that's able to carry what you're Para que carrying. Deus seja engrandecido através da tua vida. So that God will make Para you que Deus greater seja in your honrado life. através da tua So vida. God will be honored through your Para que lá life. no Brasil as pessoas saibam, So o that in Fábio está lá Brazil, nos Estados Unidos. know Fábio is Mas in the United apesar da States, dificuldade, but although ele he's continua going through hard fiel. things, he's still Ele continua de faithful. pé. He's still Ele não standing. está se dobrando. He's not Ele não está bowing. se dobrando ao sistema. bowing to the Ele está lá system. servindo. Oh, he's Ele está serving. lá adorando a Oh, Deus. they're worshiping God. Deus confia em você. God trusts you. É por isso que Ele te mandou. That's why He sent you. Porque talvez nenhum outro da tua casa teria a capacidade de suportar o que você está Because suportando. perhaps nobody else will be Ou able que to você endure já this, suportou. or what you have been enduring. Porque talvez alguns aqui estão começando a jornada e estão no poço. Because maybe you're just starting off your journey, or you're Talvez still at the bottom alguns of the já pit. estão no mercado. But maybe some sendo already in the vendidos. market being sold. Talvez alguns já estão na casa de Potifar. Perhaps some are already a Já Potiphar's estão house, administrando. already administrating. Talvez alguns estão na prisão. Some may be Porque in prison decidiram ser fiéis. because they decided to be Mas eu faithful. quero dizer para você que não importa o lugar que você está nessa But I jornada. want to tell, it doesn't matter the place you're in your Lugar de journey. honra te espera. The place of honor awaits Um you. anel, selo te The espera. signet ring is going to be Um in your vestido de hands. linho te espera. The fine linen Uma dress is going corrente to de be ouro over te you. espera. The golden chain is Existe um going to be destino with you. preparado para There's você. a destiny E eu quero prepared convidar for você a you. ficar de pé And I want to nessa invite you manhã. to stand up this morning. Aleluia. Oh, Deus está nesse lugar nessa manhã. God is in this place this morning. E Ele está dizendo para você And He's telling you que Ele tem um plano para você. that He has a plan Eu for quero you. convidar o Davi. I want to invite David. Nós vamos estar adorando a Deus. We're going to be praising God. Enquanto nós adoramos, eu quero desafiar você And as we worship, I want to a sair challenge do seu you lugar to leave your seat e vir para o altar. and come to the Porque altar. 2023 está apenas começando. Because 2022 has E é just um ano da begun. dupla honra para It is você. a year of double honor for E Deus te you. trouxe aqui para dizer que Ele tem um plano para a tua vida. And God brought you here to tell you He E não has a importa plan o que for você your está life. vivendo It doesn't matter what ou you're o que living está acontecendo. or what's happening. A honra está a caminho. Honor is on its way. A honra está chegando. Honor is coming. Então eu quero convidar você a adorar conosco. So I want to invite you to E worship enquanto with us. nós adoramos, And while we worship, se o Espírito Santo falou com você, if the Holy Spirit spoke e se to você you sentiu essa palavra, and you felt that não word, saia daqui don't leave sem this vir no place altar. without coming Porque to nós the queremos altar. selar Because we para o want to diabo não seal, roubar essa semente na tua so the vida. devil is not going to steal the seed in your Aleluia. life. Glória a Deus.
Louvado seja o teu nome, Senhor.